Damos boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um projeto de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o primeiro episódio. Eu sou Guilherme Neri Mateus e vou conversar com vocês sobre a ditadura de 1964 e o empresariado. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira no Rio Grande do Sul. O endereço do repositório está nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. Bom, não é uma característica da política atual a intrínseca relação de grandes empresários com os governos federais, seja brasileiro ou até dos Estados Unidos. Essa relação não começou com Elon Musk entrando no atual governo estadunidense ou Luciano Hang apaixonadamente apoiando o governo de Jair Bolsonaro ou até mesmo nos casos de corrupção da Odebrecht nos governos petistas. Os grandes empresários sempre tiveram dentro dos estados capitalistas do mundo inteiro. E no Brasil isso não foi diferente. A associação entre o empresariado e a política pode ser observada em toda a história republicana brasileira, seja nos momentos de autoritarismo e ditadura ou nos períodos democráticos. Mas um detalhe importante, não podemos achar que os donos do capital representam um grupo homogêneo. Entre eles existem inúmeras diferenças, visões de mundo distintas que se aplicam pelas atividades a que se dedicam, agricultura, finanças, indústria e por suas origens. Mas uma coisa importante, o empresariado muda de opinião e posição ao longo do tempo, viu? Isso porque, em alguns momentos, um governo pode ser bom para seus negócios e em outros não. Então, eles também têm interesses próprios, que variam ao longo do tempo. Neste episódio, mostrarei para vocês como foi a atuação do empresariado no enfraquecimento do governo João Goulart e no golpe de 1964 e também como se relacionar com a ditadura que permaneceu no poder até 1988. Antes de falar sobre a atuação no golpe na ditadura, quero explicar melhor a relação entre os empresários e o Estado. Vou utilizar as ideias de um famoso intelectual italiano do século XX, Antonio Gramsci. Nas análises que elaborou quando estava na prisão fascista, publicadas no livro chamado Cadernos do Cárcere, Gramsci diz que a sociedade civil não está separada do Estado. Na verdade, ambos se complementam, um formando o outro. Mas nem todo mundo tem poder para formar o Estado. Estamos falando de uma classe específica, a classe dominante. É ela que, ao ocupar espaços na política, propõe projetos econômicos, políticos e sociais, fazendo valer suas vontades e dos grupos que representam. Todas as políticas públicas que são feitas por um governo federal têm um dedinho ou às vezes uma mão inteira da classe dominante. Algumas vezes essa classe dominante é também chamada de burguesia, um conceito que tem uma longa história. Vou falar rapidinho para vocês. Na concepção dos pensadores marxistas como Gramsci, a burguesia é a classe que detém os meios de produção, aquilo que permite que a classe operária realize seu trabalho. Então, o empresariado que falei anteriormente é integrado por burgueses, no plural mesmo, que representam várias burguesias, a agrária, a financeira e a rural. Ok, terminada essa parte conceitual, podemos partir para nosso tema. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira.
para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Para entender melhor como foi possível um golpe e uma ditadura em 1964, precisamos de um pouco de contexto. Um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, lá pelo final da década de 1940, o mundo vivia uma guerra, digamos, diferente. A Guerra Fria era uma luta ideológica entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, representando o comunismo. Os dois países procurando ampliar suas zonas de influência. Ela foi fria porque as duas superpotências nunca se enfrentaram diretamente, assim uma luta estadunidense versus soviéticos. Mas se a gente considera que tanto Estados Unidos quanto União Soviética apoiaram grupos em combates armados na África, na América e na Ásia, podemos dizer que nessas regiões a Guerra Fria foi quente. Nesse conflito entre capitalismo e comunismo, os Estados Unidos desenvolveram uma série de ações para proteger seus domínios do chamado perigo comunista. Algumas dessas ações foram no campo ideológico e político, apoiando iniciativas anticomunistas desenvolvidas em vários países. Outros ocorreram no plano econômico, financiando processos de industrialização para enfrentar problemas sociais. Acreditava-se que em um país desenvolvido, sem desemprego e fome, não haveria espaço para as lutas por igualdade do comunismo. A Guerra Fria na América Latina tem um marco importante, a Revolução Cubana em 1959 e a adesão do regime de Fidel Castro ao socialismo em 1961. Para os Estados Unidos, o inimigo estava muito próximo e era preciso incrementar as ações para proteger os outros países latino-americanos da interferência do comunismo. A principal medida tomada foi a criação da chamada Aliança para o Progresso, em 1961, um programa que previa ações culturais, econômicas e políticas para a região. A maioria dos países, lógico, apoiaram a iniciativa, mas também enfrentaram muitas vezes resistências de setores mais à esquerda, que denunciavam uma violação da soberania nacional. Em resumo, havia uma coincidência de interesses. Os Estados Unidos garantiam seu domínio na América Latina e os governos locais evitavam o surgimento de movimentos de contestação. Um parêntese. Esses movimentos eram muito diferentes entre si. Alguns eram apenas oposição, outros buscavam mais direitos. Havia ainda quem defendesse novos modelos de sociedade. Alguns mal se manifestavam, outros faziam greves e passeatas. E havia quem optasse pela chamada luta armada. Esse era o contexto no Brasil no início dos anos 60, uma enorme agitação social. Trabalhadores rurais se organizavam em movimentos como as Ligas Camponesas e o Movimento dos Agricultores Sem Terra, o MASTER. Nas cidades, greves exigiam melhores salários, mas a organização não foi apenas daqueles setores que podemos chamar de esquerda. Já voltaremos a isso. Antes, precisamos falar sobre a presidência de João Goulart, que era quem estava no governo no momento do golpe de 1964. João Goulart, popularmente conhecido como Jango, era gaúcho e de uma família de proprietários de terra. Em sua vida política, se aproximou de grupos políticos identificados com o trabalhismo, corrente disseminada no Brasil com Getúlio Vargas. Jango, portanto, nunca foi um revolucionário. Estava mais próximo de ser um reformista.
Mas para as classes dominantes ele representava um perigo. Quando foi ministro do Trabalho de Vargas, Jango aumentou o salário mínimo em 100%. Além de sua trajetória política não ser muito favorável nas visões desses burgueses, Jango enfrentava outro problema: uma grande crise econômica e política. Em partes, esse caos foi gerado por problemas daquela conjuntura. Em partes, foi alimentado por grupos que queriam depor o presidente e impor um novo modelo econômico e social. Chegamos até a conspiração que tirou Jango da presidência. Empresariado brasileiro, Estados Unidos e militares uniram-se para desestabilizar o governo. Eles tinham um objetivo em comum: depor Jango, mas não necessariamente coincidiam com o que fazer depois disso. Bem, mas vamos começar pelo começo, com a ação de um grupo empresarial militar reunido no chamado Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. Quando lê ou escuta o nome Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais sem conhecer, pode imaginar que era apenas uma instituição educacional sem relação alguma com a política. Na ata do IPES até está escrito isso. Ele se denominava uma instituição apartidária. Mas não se engane, esse instituto foi um dos importantes grupos que planejaram o golpe e o regime ditatorial. O IPES foi fundado em 1961 no Rio de Janeiro e em São Paulo por Augusto Trajano de Azevedo Antunes, empresário ligado à KM Mineradora, e pelo Antônio Galotti, então presidente da Light. O historiador René Dreyfus, um dos primeiros a estudar o IPES, afirma que o Instituto contava com centenas de sócios, muitos deles empresários, e era financiado por mais de 500 corporações multinacionais, além de fundações estadunidenses, como a American Economic Foundation. O IPES tinha uma estrutura bastante diversificada para atingir diferentes setores da sociedade, algo que podemos perceber a partir dos 5 grupos de estudo existentes: grupo de levantamento de conjuntura, grupo de assessoria parlamentar, grupo de opinião pública, grupo de publicações e grupo de estudo e doutrina. Imagine, foram nesses espaços de debate que se reuniam empresários e militares, que junto formulavam projetos para o Brasil e táticas para serem implementados. Mas não eram apenas esses grupos que compunham o IPES. Havia o apoio e a participação de donos de editoras, de livros, jornalistas e políticos. Já dá para perceber um pouco qual era o objetivo deles, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais. Podemos dizer que o IPES tinha 2 missões. Primeiro, influenciar a opinião do empresariado na busca de uma uniformidade de pensamento, fazendo contato com praticamente todas as associações da burguesia importantes, para que eles apostassem numa política econômica mais aberta ao capital estadunidense. Segundo, influenciar a opinião pública, promovendo o caos e o medo quanto ao comunismo através de colunas em jornais, filmes, história em quadrinhos e panfletos. Detalhe, para o IPES, comunismo não é somente a doutrina
comunista, mas tudo aquilo, ideologias e projetos sociais que podem ser considerados de esquerda, ok? Tudo aquilo que essa classe dominante e essa burguesia consideravam uma ameaça a seus interesses. Para cumprir essa missão, o IPES utilizou a tática da Aliança para o Progresso, que apresentei antes. Para controlar a ameaça de subversão, era necessário realizar reformas. Mas quais reformas? Reformas populares? Não. Reformas que não alterassem significativamente as estruturas capitalistas, apenas que promovessem um desenvolvimento econômico específico para promover a diminuição da desigualdade social. É curioso que esses setores conservadores não negavam a existência dessa desigualdade, mas suas propostas não eram acabar com ela, e sim diminuir os fatores que poderiam levar a uma radicalização da sociedade, motivada pelas injustiças. Assim, o IPES passou a investir pesado contra o governo Jango e os movimentos que poderíamos considerar de esquerda. Formaram-se por todo o país as chamadas Ilhas de Conspiração, reunindo civis e militares. O golpe começou em 31 de março de 1964, seguiu ao longo do dia 1º de abril e foi vitorioso na madrugada do dia 2, quando foi declarado vago o cargo de presidência da República. E por que dizemos que é um golpe? Porque foi algo ilegal. Essa declaração de que o presidente não é mais o presidente somente pode ser feita se a pessoa não estiver no país, como se tivesse abandonado o cargo. Não era o caso. No início do movimento golpista, Jango estava no Rio de Janeiro. Depois dirigiu-se para Brasília e, por fim, para Porto Alegre, cidade onde se localizava a sede do exército leal ao presidente. Após o golpe, na montagem da ditadura, vários sócios do IPES passaram a ocupar cargos importantes. Essa presença dos ipesianos na estrutura do Estado e a pressão de outros membros fez com que diversos projetos formulados nos grupos de estudo fossem postos em prática. Propostas no mundo financeiro, como a criação do Banco Central, medidas no mundo do trabalho, como a perda da estabilidade no setor privado e a política de congelamento dos salários, e ações de controle e vigilância, como a criação do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Todas essas políticas que visavam aumentar o bolo para poder dividir depois, tiveram impacto direto na realidade do povo brasileiro. Com o FGTS, não havia mais a garantia da estabilidade após 10 anos trabalhando na mesma empresa. E com o arroxo salarial, o salário mínimo foi desvalorizado ano após ano durante a ditadura. Segundo dados do Diese, em 1981, 30% da população estava desempregada e 70% da população brasileira estava subnutridos. E em 1983 o salário mínimo não era suficiente para se alimentar. Ou seja, não houve divisão nenhuma do bolo. Mas lembrando que IPES era apenas um dos grupos do empresariado. Durante a ditadura, outros setores também se beneficiaram das políticas públicas que pressionavam para ser aprovadas, como é o caso dos empreiteiros estudados por Pedro Henrique Campos, no livro Estranhas Catedrais. Segundo a historiadora, a ditadura investiu mais no Ministério de Desenvolvimento do que no Ministério de Educação e Saúde juntos, garantindo lucros exorbitantes para as construtoras privadas nacionais como a Odebrecht e a Camargo Correia. Voltando ao IPES, ele não ficou só no eixo Rio-São Paulo. Houve diversos IPEs pelo Brasil inteiro, em todas as regiões. Uma delas foi aqui no Rio Grande do Sul, em que houve o IPES Sul. O IPES Sul teve sua vida curta de 1962 até 1971 e teve suas atividades centradas na doutrinação intraclasse, ou seja, influenciar no pensamento hegemônico do empresariado gaúcho,
Quem vai contar mais sobre o IPSul para nós é o entrevistado do episódio 2 de nosso podcast, Tiago Aguiar de Moraes. Tiago é historiador e trabalhou no mestrado com os discursos de uma fração da classe empresarial por meio da revista Democracia e Empresa do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais do Rio Grande do Sul, o IPSul. Já no doutorado aproximou-se da temática da ditadura civil-militar por meio das biografias coletivas ou prosopografia, analisando o que considerou uma continuidade burocrática dos integrantes do IPES dentro do Estado pós-1964, a nível nacional. Focou na ocupação de cargos federais pelos ipesianos antes e depois do golpe, bem como em suas trajetórias. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis na nossa página nos principais agregadores de podcast e no YouTube. Confira a entrevista com Tiago Aguiar de Moraes no próximo episódio. Para conhecer mais sobre o Projeto Antares, siga nossa conta no Instagram, @podcast Projeto Antares, tudo junto. Os endereços do site de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde você também encontra sugestões de filmes, livros, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Esse episódio teve produção, roteiro e apresentação de Guilherme Neri Mateus, com edição e efeitos sonoros de Maria Eduarda Batistella e arte de capa de Luísa Richter. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.